O cheiro de queimado invadiu o pequeno apartamento no exato momento em que Júlia percebeu que havia esquecido os biscoitos no forno. Ela correu da sala, onde tentava montar uma árvore de Natal feita de papelão reciclado e purpurina barata, até a cozinha minúscula. A fumaça escapava pelas frestas do forno antigo e, quando abriu a porta, encontrou os biscoitos de gengibre transformados em discos carbonizados e irreconhecíveis. Eram quase 9 da noite de 24 de dezembro e Júlia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não eram apenas os biscoitos. Era tudo. Era a conta de luz que venceria no dia seguinte. Era a gorjeta miserável que recebera naquela tarde no restaurante. Era o cansaço nas pernas após 8 horas servindo mesas. Era principalmente o olhar triste de Sofia, sua filha de 5 anos, que nos últimos dias não parava de fazer aquela pergunta que dilacerava seu coração a cada repetição. Mamãe, por que eu não tenho um papai como as outras crianças da escola? Júlia jogou os biscoitos no lixo com mais força do que pretendia. O barulho fez Sofia aparecer na porta da cozinha, seus grandes olhos castanhos arregalados de susto. A menina usava um pijama rosa gasto, com estampa de unicórnios já desbotada de tantas lavagens, e segurava contra o peito seu único bichinho de pelúcia, um coelho cinza que já havia sido branco. Mamãe tá brava? Sofia perguntou com aquela voz pequena que usava quando tinha medo de ter feito algo errado. Júlia respirou fundo, limpou as mãos no avental manchado e se agachou na altura da filha. Não, meu amor, a mamãe só queimou os biscoitos que ia fazer pra gente. Mas tudo bem, a gente pode comer outra coisa. Os biscoitos de Natal que nem o Pedrinho ia levar pra escola? Sofia perguntou, e Júlia viu o brilho de decepção nos olhos da menina. O Pedrinho disse que a mãe dele fez 100 biscoitos. 100, mamãe, e que o pai dele ajudou a decorar com glacê colorido. Ali estava de novo. O pai. Sempre voltava a isso. Júlia puxou a filha para um abraço apertado, sentindo o coração comprimir no peito. Ela havia engravidado de Sofia aos 27 anos, em um relacionamento que parecia promissor até o momento em que contou a notícia. Bruno simplesmente desapareceu. Mudou de cidade, trocou de número, bloqueou todas as redes sociais. Júlia nunca mais ouviu falar dele. E os anos que se seguiram foram uma batalha diária pela sobrevivência. Trabalhar de dia como garçonete e estudar design de interiores à noite em um curso técnico havia se tornado sua rotina. Era seu sonho ter uma profissão melhor, conseguir um emprego que não dependesse de gorjetas, dar uma vida digna para Sofia. Mas o caminho era longo e íngreme, e em noites como aquela, Júlia se sentia exausta demais para acreditar que conseguiria. Sabe de uma coisa, Sofia? Júlia disse, afastando-se um pouco para olhar nos olhos da filha. Vamos sair. Sair? Sofia arregalou os olhos. Mas já é noite. É véspera de Natal, meu amor. A Praça da Sé vai acender a árvore gigante. Você quer ver? O rosto de Sofia se iluminou como Júlia não via há dias. Sério, mamãe? A árvore bem grandona? Com 1 milhão de luzes? Exatamente essa. Júlia sorriu, apesar do cansaço que pesava em seus ossos. Anda, vamos nos arrumar. Meia hora depois, elas estavam no ônibus lotado que seguia em direção ao centro de São Paulo. Júlia vestia sua única calça jeans sem manchas e uma blusa branca simples coberta por um casaco fino que já não esquentava tanto quanto deveria. Sofia usava seu melhor vestido, vermelho com bolinhas brancas, que Júlia havia encontrado em uma loja de segunda mão 3 meses antes. A menina pressionava o rosto contra a janela do ônibus, observando as luzes de Natal que enfeitavam as ruas. Olha, mamãe, aquela casa tem um Papai Noel no telhado. Sofia apontava animada. E aquela tem renas. Júlia sorriu, mas por dentro sentia um aperto. Seu apartamento não tinha nada disso. Mal tinha a árvore de papelão que ela mesma havia feito. Não havia presentes escondidos no armário. Não havia ceia elaborada esperando na geladeira. Havia apenas macarrão instantâneo e algumas frutas que ela conseguira comprar com o desconto do mercado. Quando chegaram à Praça da Sé, a multidão era impressionante.
Centenas de pessoas se aglomeravam ao redor da imensa árvore de Natal que ainda estava apagada, esperando o momento do acendimento. Havia famílias inteiras, casais de mãos dadas, grupos de amigos rindo alto, e havia Júlia, sozinha com Sofia, tentando abrir caminho entre as pessoas. Mamãe, eu não consigo ver nada. Sofia reclamou, tentando se equilibrar nas pontas dos pés. As pessoas estavam todas muito mais altas que ela, e mesmo que Júlia a pegasse no colo, seus braços cansados não aguentariam por muito tempo. Calma, filha. Vamos tentar chegar mais perto. Mas quanto mais tentavam avançar, mais difícil ficava. As pessoas estavam firmemente posicionadas. Ninguém cedia espaço. Sofia começou a fazer beicinho, e Júlia sentiu o familiar aperto de inadequação. Por que havia trazido a filha até ali se não conseguiriam nem ver a árvore direito? Por que não ficaram em casa, onde ao menos estariam confortáveis? Foi quando Júlia avistou um banco de praça vazio, ou quase. Um homem estava sentado em uma das pontas, sozinho, olhando para o nada. Mesmo na penumbra da noite iluminada apenas pelas luzes de Natal ao redor, Júlia pôde perceber que ele usava roupas caras. O casaco era de lã de excelente qualidade, o tipo que ela só via nas vitrines das lojas do shopping onde trabalhava. Ele parecia fora de lugar ali, tão elegante e ao mesmo tempo tão perdido. Júlia hesitou. Não era do seu feitio incomodar estranhos, muito menos homens sozinhos. Mas Sofia puxava sua mão, chorosa, dizendo que queria ver a árvore e não havia outra opção. Se ficassem em pé, a menina não veria absolutamente nada. Com licença, Júlia disse, aproximando-se timidamente do banco. O homem levantou o olhar, e ela notou que ele tinha olhos verdes extraordinários, emoldurados por cílios escuros. Devia ter uns 30 e poucos anos. Tinha o cabelo escuro bem cortado e uma barba por fazer que lhe dava um ar de cansaço. Posso sentar aqui com minha filha? É que ela não consegue ver a árvore, e pensei que se ela subisse no banco... O homem piscou como se estivesse saindo de um transe. Ah, claro. Por favor. Ele gesticulou para o espaço vazio ao seu lado, e sua voz era grave e educada, mas carregada de uma tristeza que Júlia reconheceu imediatamente, porque era a mesma que ela carregava. Muito obrigada. Júlia sentou Sofia entre eles, e a menina imediatamente subiu em pé no banco, segurando no encosto para se equilibrar. Agora, ela tinha uma visão privilegiada da árvore gigante à sua frente. O senhor está triste? Sofia perguntou de repente, virando-se para olhar o homem com aquela franqueza brutal que só crianças pequenas possuem. Sofia? Júlia sentiu o rosto esquentar de vergonha. Não é educado, mas o homem deu um sorriso pequeno, melancólico. Está tudo bem. Ele olhou para Sofia com uma expressão que Júlia não conseguiu decifrar. Sim, acho que estou um pouco triste. Por quê? Sofia inclinou a cabeça para o lado, genuinamente curiosa. O homem respirou fundo. Meus planos para hoje não deram certo. Os nossos também não, Sofia respondeu com toda a sinceridade. A mamãe queimou os biscoitos de Natal, e eu não tenho um papai para me ajudar a decorar biscoitos igual o Pedrinho tem. Júlia quis que a terra se abrisse e a engolisse. Sofia, meu amor, não precisa contar isso pro moço. Mas o homem não parecia incomodado. Ao contrário, havia algo em seus olhos que parecia suavizar. Ele olhou para Júlia, e ela viu compreensão ali, não julgamento. Biscoitos são difíceis mesmo, ele disse para Sofia. Eu também não sei fazer. Sério? Sofia pareceu aliviada. Então o senhor também não tem ninguém para fazer biscoitos com você? O homem sorriu de novo, mas seus olhos permaneceram tristes. Não, hoje eu estou sozinho também. Naquele momento, uma voz amplificada ecoou pela praça, anunciando que o acendimento da árvore aconteceria em 1 minuto. A multidão começou a fazer contagem regressiva, e Sofia pulou animada no banco. Júlia segurou a cintura da filha para garantir que ela não caísse, mas mesmo em pé no banco, com tantas pessoas à frente, a visão ainda estava parcialmente bloqueada. Ela não vai conseguir ver direito, o homem disse, e antes que Júlia pudesse responder, ele se levantou e estendeu os braços. Posso? Júlia olhou para ele, indecisa.
Era um completo estranho, mas havia algo em seus olhos, uma gentileza genuína que a fez confiar. Ela assentiu, e o homem pegou Sofia com cuidado, colocando-a sentada em seus ombros. Agora sim! Sofia exclamou, maravilhada, segurando na cabeça do homem. Agora eu consigo ver tudo. A contagem regressiva chegou a 0, e a árvore explodiu em milhares de luzes coloridas. Sofia gritou de alegria, batendo palmas, e Júlia sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio estranho e inesperado. Ali estava sua filha, radiante de felicidade, nos ombros de um completo estranho que havia aparecido do nada para tornar aquela noite especial. O homem olhou para baixo e encontrou o olhar de Júlia. Ela viu que ele também tinha os olhos marejados, e naquele momento, sob as luzes dançantes da árvore de Natal e o som de Sofia rindo acima deles, algo mudou. Algo que nenhum dos dois ainda conseguia nomear, mas que ambos sentiram profundamente. Quando o espetáculo de luzes terminou e a multidão começou a se dispersar, o homem abaixou Sofia cuidadosamente de seus ombros, colocando-a de volta no chão. A menina ainda tinha os olhos brilhando de encantamento, e segurou a mão do estranho com uma naturalidade que surpreendeu Júlia. Muito obrigada, senhor, Júlia disse, limpando discretamente as lágrimas que haviam escorrido por seu rosto. A senhorita não precisava, ele interrompeu com um gesto suave da mão livre. Foi um prazer. Fazia muito tempo que eu não via alguém tão feliz. Ele olhou para Sofia com um sorriso genuíno. Como você se chama? Sofia, e a minha mãe se chama Júlia. E você? Rafael. O homem estendeu a mão formalmente para a menina, que a apertou com seriedade, fazendo-o rir pela primeira vez desde que se conheceram. Muito prazer em conhecer vocês, Sofia e Júlia. Júlia sentiu o coração acelerar quando ele falou seu nome. Havia algo na forma como a palavra saiu de sua boca que a fez sentir um calor estranho no peito. Ela se repreendeu mentalmente. Aquele homem claramente pertencia a um mundo completamente diferente do seu. Bastava olhar para o relógio em seu pulso, mesmo à luz fraca da praça. Era possível perceber que custava mais do que ela ganhava em vários meses de trabalho. Tá vendo o Papai Noel? Sofia apontou para o outro lado da praça, onde uma estrutura havia sido montada com um trono vermelho e dourado, e um homem vestido de Papai Noel atendia crianças. Tem uma fila bem grande. Júlia olhou na direção indicada. A fila realmente era impressionante, serpenteando pela praça. Ela olhou para o relógio barato em seu pulso, o único que possuía, que já marcava quase 10 da noite. Filha, a fila tá muito grande e já tá tarde. Amanhã você pode escrever uma cartinha pro Papai Noel, tá bom? Mas amanhã já é Natal, mamãe. Sofia fez beicinho. O Papai Noel não vai ter tempo de ler minha carta. Rafael observava a interação em silêncio, e quando Júlia olhou para ele, viu algo que parecia ser hesitação em seus olhos verdes. Se vocês não se importarem com a companhia, ele disse devagar, eu gostaria de esperar na fila com vocês. Não tenho nada planejado para hoje, e seria bom não passar essa noite completamente sozinho. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Júlia profundamente. Ela sabia exatamente como era aquele sentimento, aquela solidão que parecia aumentar em datas comemorativas. Tudo bem, ela respondeu suavemente. Seria bom ter companhia também. A fila se movia lentamente, e enquanto esperavam, Sofia tagarelava sem parar, contando a Rafael sobre sua escola, sobre sua professora chamada Daniela, que era muito legal, sobre como estava aprendendo a escrever seu nome completo. Rafael ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas e sorrindo das histórias infantis. Júlia observava tudo com uma mistura de emoções. Por um lado, seu coração se aquecia vendo Sofia tão à vontade e feliz. Por outro, havia uma pontada de dor ao perceber como a filha estava carente de atenção masculina, como ela se apegava facilmente a Rafael, um completo estranho. Era sua culpa? Júlia se perguntou. Deveria ter tentado arranjar um padrasto para Sofia, mas como se mal tinha tempo para trabalhar e estudar, muito menos para namorar? Você trabalha com o quê? Rafael perguntou de repente,
e Júlia percebeu que ele estava olhando para ela com curiosidade genuína. Sou garçonete, Júlia respondeu, tentando não soar defensiva. Trabalho num restaurante no shopping Eldorado e também estudo design de interiores à noite. É um curso técnico, nada muito elaborado, mas é um começo. Design de interiores, Rafael repetiu, e havia interesse real em sua voz. Então você é criativa. Tento ser. Júlia deu de ombros. Na verdade, eu sempre decorei tudo com muito pouco dinheiro. Meu apartamento é bem simples, mas eu faço o que posso para deixar bonito. As pessoas dizem que eu tenho bom gosto. E você? Sofia perguntou a Rafael, puxando a barra de seu casaco caro. O que você faz? Rafael hesitou por um momento. Eu trabalho com tecnologia, computadores, sistemas, esse tipo de coisa. Que legal! Sofia exclamou. Você é tipo um cientista de computador? Algo assim. Rafael sorriu, mas Júlia percebeu que ele estava sendo deliberadamente vago. Ela não pressionou. Se ele não queria dar detalhes sobre sua vida, era direito dele. Todos tinham segredos. Ela mais do que ninguém sabia disso. A fila avançava centímetro por centímetro, e Júlia começou a sentir o cansaço pesar em suas pernas. Haviam sido muitas horas em pé naquele dia, correndo entre as mesas do restaurante, equilibrando bandejas pesadas, sorrindo para clientes que às vezes eram grosseiros e deixavam gorjetas miseráveis. Ela discretamente massageou a panturrilha direita, que doía particularmente. Você está bem? Rafael perguntou, notando o gesto. Só cansada. Foi um dia longo de trabalho. Rafael abriu a boca como se fosse dizer algo, mas fechou novamente. Júlia viu conflito em seus olhos, mas não conseguiu decifrar o que significava. Eles continuaram esperando em silêncio, apenas com Sofia cantarolando músicas de Natal desafinadamente. Finalmente, após o que pareceram horas, chegou a vez de Sofia. A menina correu até o Papai Noel com entusiasmo e Júlia a seguiu, com Rafael vindo logo atrás. O Papai Noel era jovem, provavelmente um estudante ganhando dinheiro extra nas férias, e tinha um sorriso gentil, ho, ho, ho. E quem é essa garotinha linda? O Papai Noel perguntou com voz grossa e teatral. Eu sou a Sofia. A menina subiu no colo dele sem cerimônia. E eu tenho 5 anos. 5 anos. Você já é uma mocinha, então. E me conta, Sofia, você foi boazinha esse ano? Muito boazinha, Sofia garantiu. A mamãe sempre diz que eu sou a melhor filha do mundo. Júlia sentiu o peito apertar de emoção. Apesar de todas as dificuldades, de todas as privações, ela havia tentado fazer o melhor possível por Sofia. E a menina, apesar de tão pequena, era realmente especial. Nunca reclamava quando não podiam comprar brinquedos novos, sempre dividia o pouco que tinham. Era carinhosa e alegre, mesmo nos dias mais difíceis. Então me conta, o Papai Noel continuou. O que você quer ganhar de Natal? Júlia preparou-se mentalmente para ouvir Sofia pedir o trem elétrico que havia visto na vitrine da loja de brinquedos 2 semanas atrás. A menina havia parado em frente à vitrine por tanto tempo, observando o trenzinho dar voltas nos trilhos com aquele olhar de desejo puro. Júlia havia calculado mentalmente o preço e sentido o estômago revirar. Era impossível. Custava quase metade de seu aluguel. Mas as palavras que saíram da boca de Sofia não foram sobre nenhum brinquedo. Eu quero um papai de presente, a menina disse com toda a simplicidade do mundo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O Papai Noel piscou, claramente sem saber como responder. Júlia sentiu seu rosto esquentar violentamente, a vergonha subindo como uma onda. Ela quis pegar Sofia e sair correndo dali, desaparecer naquela multidão. Mas suas pernas pareciam ter se transformado em chumbo. Um papai. O Papai Noel finalmente conseguiu falar. É, Sofia confirmou, balançando a cabeça vigorosamente. Todas. As crianças da escola têm papai, menos eu. O Pedrinho tem, a Letícia tem. Até a Maria Clara, que é super chata, tem um papai. Eu queria um também. Um que fizesse biscoitos comigo e que me colocasse nos ombros para ver as coisas e que não fosse embora. Júlia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela olhou para Rafael e viu que ele também estava visivelmente abalado,
com os olhos brilhando de emoção contida. Ele colocou a mão no ombro dela em um gesto de conforto que foi tão inesperado quanto bem-vindo. Sofia, querida, o Papai Noel finalmente disse, com uma gentileza em sua voz que não era mais teatral, mas genuína, esse é um presente muito especial. Não é o tipo de coisa que o Papai Noel pode trazer embrulhado. Mas sabe o que eu posso fazer? Posso colocar seu pedido na minha lista muito especial. Quem sabe a mágica do Natal não faz algo maravilhoso acontecer? Tá bom, Sofia aceitou com a confiança inabalável das crianças. E se não der certo, pode trazer o trem elétrico também? O Papai Noel riu, aliviado pela mudança de assunto. Vou ver o que posso fazer, mocinha. Feliz Natal pra você. Quando saíram da área do Papai Noel, Júlia estava tremendo. Ela se afastou alguns passos tentando recuperar a compostura, mas as emoções eram intensas demais. Sentia vergonha, tristeza, culpa, tudo ao mesmo tempo. Como pudera falhar tanto com sua filha, que a criança estava pedindo um pai para o Papai Noel? Júlia, Rafael disse suavemente, tocando seu braço. Não foi nada demais. Crianças dizem o que sentem, é normal. Mas ela viu seus olhos e percebeu que ele também estava profundamente afetado pelo pedido de Sofia. Havia algo ali, uma emoção que ela não conseguia nomear completamente, mas que parecia ser uma mistura de tristeza e identificação. Desculpe, Júlia disse, limpando discretamente os olhos. Eu não sabia que ela ia pedir isso. Eu nunca... Você não tem que se desculpar por nada, Rafael interrompeu com firmeza. Você está criando sua filha sozinha, trabalhando e estudando. Isso é admirável. Sofia é sortuda por ter uma mãe como você. As palavras foram como um bálsamo para as feridas abertas no coração de Júlia. Há quanto tempo ninguém a elogiava? Há quanto tempo ninguém reconhecia seu esforço? Ela olhou para Rafael e viu sinceridade em seus olhos e algo mais. Algo que fez seu coração acelerar. Sofia voltou correndo até eles, segurando um pirulito que o Papai Noel havia dado. Ela parecia ter esquecido completamente o pedido que fizera, agora interessada apenas em saborear o doce. Olha, mamãe, é de morango. Que delícia, meu amor. Júlia forçou um sorriso. Rafael olhou para o relógio em seu pulso e então para elas. Já é tarde, ele disse hesitante. Vocês já jantaram? A pergunta pegou Júlia desprevenida. Não, ela admitiu. Eu ia fazer macarrão quando chegássemos em casa. Rafael respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão importante. Olha, eu sei que acabamos de nos conhecer e entendo perfeitamente se você disser não. Mas vocês me salvaram hoje. Eu estava sentado naquele banco planejando passar a noite mais solitária da minha vida. Vocês apareceram e mudaram isso completamente. Eu gostaria de agradecer convidando vocês para jantar a um restaurante a poucas quadras daqui, e seria uma honra se vocês me fizessem companhia. Júlia abriu a boca para recusar automaticamente. Era loucura aceitar um convite assim de um completo estranho. Mas então olhou para Sofia, que a encarava com aqueles olhos esperançosos, e para Rafael, que pela primeira vez naquela noite parecia realmente vulnerável, realmente humano por trás de toda aquela aparência polida e cara. E Júlia percebeu que ela também não queria que aquela noite terminasse ainda. O restaurante ficava em uma rua lateral, escondido entre prédios antigos do centro. Quando chegaram à porta, Júlia sentiu uma onda de intimidação. O lugar era claramente sofisticado, com vitrines amplas que deixavam ver o interior elegantemente decorado, mesas com toalhas brancas imaculadas, taças de cristal brilhando sob a luz suave de lustres. Não era o tipo de estabelecimento onde ela jamais entraria por vontade própria. Na verdade, era exatamente o tipo de lugar onde ela trabalhava, mas sempre do outro lado do balcão, vestindo uniforme e servindo pessoas como Rafael. Eu não sei se Júlia começou, mas Rafael já estava abrindo a porta. Por favor, ele disse suavemente. Seria uma honra. Um homem de terno impecável os recebeu na entrada. Senhor Mendes, que surpresa agradável vê-lo aqui hoje. Não sabíamos que o senhor viria. Júlia sentiu o estômago dar um nó. Senhor Mendes. O maître o conhecia pelo nome. Isso significava que Rafael era cliente habitual, provavelmente alguém importante.
Ela olhou para suas próprias roupas simples, para o vestido gasto de Sofia e quis desaparecer. Uma mesa para 3, por favor, Roberto. Rafael disse naturalmente, colocando a mão gentilmente nas costas de Júlia, guiando-a para dentro. De preferência, algo mais reservado. Claro, senhor. Roberto pegou 3 cardápios de couro e os conduziu através do salão principal. Júlia estava hiperconsciente de cada olhar que o seguia. Alguns eram de curiosidade, outros talvez de julgamento. Uma criança pequena em um restaurante fino na véspera de Natal certamente chamava a atenção. Sofia, no entanto, parecia encantada com tudo. Olhava para os lustres de cristal, para as flores frescas em cada mesa, para as taças brilhantes como se estivesse em um palácio de conto de fadas. Mamãe, olha que lindo! Ela sussurrou maravilhada. Roberto os levou até uma mesa em um canto mais tranquilo, próximo a uma janela que dava para a rua iluminada pelas decorações natalinas. Ele afastou as cadeiras para que se sentassem e Júlia ajudou Sofia a subir na alta cadeira de madeira escura. O cardápio que Roberto colocou em suas mãos não tinha preços. Júlia olhou para Rafael com pânico mal disfarçado nos olhos. Ele percebeu imediatamente e se inclinou para a frente. Pode pedir o que quiser, ele disse baixinho. Isso é por minha conta e... Eu insisto. Por favor, não se preocupe com nada além de aproveitar a noite. Mas eu não posso, Júlia protestou em voz baixa. Isso é demais. Eu nem te conheço direito. Não posso deixar você gastar... Rafael a interrompeu com um olhar tão sincero que a fez parar de falar. Júlia, vocês me deram o melhor presente de Natal que eu poderia receber hoje. Me deram companhia, me lembraram do que é sentir alegria genuína. Isso não tem preço. Por favor, me deixe retribuir de alguma forma, mesmo que pequena. Havia algo em seus olhos que fez Júlia ceder. Ela assentiu hesitantemente, e Rafael sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto sério. O jantar foi surreal. Sofia pediu espaguete com almôndegas e, quando chegou, seus olhos se arregalaram para o prato perfeitamente montado, com as almôndegas grandes e suculentas dispostas artisticamente sobre o macarrão. Júlia pediu um risoto de cogumelos que era tão delicioso que ela teve que se controlar para não gemer de prazer a cada garfada. Rafael pediu um filé com molho de vinho tinto, mas Júlia notou que ele comia devagar, mais interessado em observá-las do que em sua própria refeição. Você gosta de morar em São Paulo? Rafael perguntou enquanto cortava seu filé. É a única cidade que conheço, Júlia respondeu. Nasci aqui, cresci aqui. Meu bairro não é dos melhores, mas é meu lar. E Sofia nasceu no hospital municipal perto de casa, então tem um significado especial. Vocês moram longe do centro? Na Zona Leste. Leva quase 1 hora de ônibus. Por isso não saímos muito para esses lados. Júlia limpou a boca de Sofia com o guardanapo. Mas hoje era especial. Queria que a Sofia visse a árvore. E você? Sofia perguntou a Rafael com a boca cheia de macarrão. Você mora perto? Rafael deu um sorriso pequeno. Moro nos Jardins, um apartamento que é grande demais para uma pessoa só. Por que você mora sozinho? Sofia inclinou a cabeça, curiosa. Você não tem família? A expressão de Rafael mudou, uma sombra passando por seus olhos. Não tenho, não. Perdi meus pais quando era adolescente. Não tenho irmãos, não tenho tios ou primos próximos. Sou filho único e meus pais também eram. Júlia sentiu o coração apertar. Então eles eram mais parecidos do que ela imaginara. Ambos sozinhos, ambos sem rede de apoio familiar. A diferença era que ele tinha dinheiro e... Ela não, mas a solidão era a mesma. Que triste, Sofia disse com toda a sinceridade infantil. Mas agora você tem a gente. Você pode ser nosso amigo. Rafael ficou em silêncio por um momento e, quando olhou para Sofia, havia lágrimas não derramadas em seus olhos. Eu adoraria ser amigo de vocês, ele disse com a voz embargada. O resto do jantar passou em uma conversa mais leve. Rafael contou sobre como havia estudado engenharia da computação, como havia começado sua própria empresa há 10 anos. Ele não entrou em muitos detalhes, mas Júlia conseguiu entender que ele era bem-sucedido, muito bem-sucedido. A empresa dele desenvolvia softwares para grandes corporações, tinha escritórios em várias cidades. Ele era,
Aos 37 anos, um empresário estabelecido. Júlia, por sua vez, contou sobre seu sonho de se tornar designer de interiores, sobre como adorava transformar espaços com pouco dinheiro, sobre os pequenos trabalhos que já havia feito para vizinhas e conhecidas. Rafael ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes, parecendo realmente interessado. Você já pensou em trabalhar com decoração comercial? Ele perguntou. Escritórios, lojas, esse tipo de coisa? Júlia deu uma risada sem humor. Eu mal tenho diploma técnico ainda. Quem vai me contratar para decorar um escritório comercial? Alguém que reconheça talento quando vê? Rafael respondeu seriamente. E pelo que você descreve, você tem muito talento. Sofia começou a bocejar no meio da sobremesa, um petit gâteau de chocolate que ela havia atacado com entusiasmo, mas agora mal conseguia manter os olhos abertos. Júlia olhou para o relógio e se assustou ao ver que já passava da meia-noite. Era oficialmente Natal, e elas ainda estavam ali. Acho que precisamos ir, Júlia disse, já se levantando e pegando sua bolsa simples. Sofia está caindo de sono. Claro. Deixa eu pedir a conta. Rafael sinalizou para o garçom. Quando Roberto trouxe a conta em uma pequena bandeja de prata, ele a colocou discretamente ao lado de Rafael. Júlia não conseguiu ver o valor, mas viu Rafael colocar um cartão de crédito preto sem nem olhar para o papel. Ela engoliu seco. Quantas horas ela teria que trabalhar para pagar uma refeição como aquela? Deixa eu chamar meu carro para levar vocês para casa, Rafael disse enquanto esperavam o cartão voltar. Não precisa, a gente pega o ônibus. Júlia protestou automaticamente. Júlia, Rafael a olhou nos olhos. É meia-noite passada da véspera de Natal. Os ônibus devem estar quase vazios de opções e vocês moram longe. Por favor, me deixe levar vocês em segurança. Júlia queria recusar, mas estava exausta e Sofia já havia praticamente desmaiado na cadeira, com a cabeça pendendo para o lado. Ela cedeu. Tá bem, obrigada. Rafael fez uma ligação rápida e poucos minutos depois, um carro preto e reluzente parou em frente ao restaurante. Não era bem um carro, Júlia percebeu com um choque. Era uma limusine, com um motorista uniformizado que saiu para abrir a porta traseira. Senhor Mendes, o motorista cumprimentou Rafael. Feliz Natal. Feliz Natal, Carlos. Rafael pegou Sofia no colo com cuidado. A menina estava tão cansada que mal acordou com o movimento. Vamos levar essas damas em segurança até a casa delas. O interior da limusine era luxuoso demais para as palavras de Júlia. Bancos de couro macio, um minibar, luzes suaves. Sofia despertou brevemente quando Rafael a acomodou no banco, murmurou algo ininteligível e voltou a dormir, dessa vez encostada no colo de Júlia. A viagem até o apartamento de Júlia pareceu surreal. Eles atravessaram a cidade dos bairros ricos e iluminados do centro e dos jardins até as ruas mais simples da Zona Leste. Júlia deu o endereço ao motorista com vergonha na voz, consciente da disparidade entre aquele carro e o lugar onde vivia. Quando finalmente pararam em frente ao prédio modesto de 4 andares, sem elevador e com a pintura descascada, Júlia sentiu o contraste atingi-la com força total. Rafael, no entanto, não demonstrou nenhum julgamento. Ele simplesmente saiu do carro e pegou Sofia, que continuava dormindo profundamente. Qual andar? Ele perguntou. Terceiro, Júlia respondeu, levando-os até a entrada do prédio. E não tem elevador. Tudo bem. Rafael ajustou Sofia em seus braços e começou a subir as escadas sem reclamar, mesmo com seu casaco caro e sapatos reluzentes. Júlia abriu a porta de seu pequeno apartamento com as mãos tremendo. Ela tentou ver o lugar pelos olhos de Rafael. A sala minúscula com sofá velho mas limpo, a mesa de jantar com apenas 2 cadeiras, as paredes decoradas com artesanatos que ela mesma havia feito, a árvore de papelão enfeitada com purpurina. Era humilde, mas era mantido com amor e cuidado. Para sua surpresa, Rafael parou na entrada e olhou ao redor com algo que parecia ser admiração. Você decorou isso tudo? Ele perguntou suavemente. Sim, não é grande. Coisa mais... É lindo, Rafael a interrompeu. Sério, você transformou esse espaço em um lar de verdade. Isso é um talento raro, Júlia.
As palavras fizeram lágrimas subirem aos olhos dela novamente. O quarto da Sofia é por aqui. Ela o guiou até o pequeno quarto que ela havia pintado de lilás, com desenhos de flores que ela mesma havia feito nas paredes. Rafael colocou Sofia cuidadosamente na cama estreita. A menina se virou de lado, abraçando seu coelho de pelúcia que estava sobre o travesseiro. E então, quando Rafael estava prestes a se afastar, Sofia abriu os olhos brevemente. "Papai?" Ela murmurou, ainda meio dormindo, olhando para Rafael. O tempo pareceu parar. Júlia ficou congelada na porta do quarto. Rafael olhou para a menina com uma expressão de pura emoção. "Sofia, meu amor, sou eu, a mamãe", Júlia disse rapidamente, aproximando-se da cama. "O Rafael já vai embora." Mas Sofia estava mais acordada agora, sentando-se na cama e olhando para Rafael com aqueles olhos grandes e sonolentos. Ela segurou a mão dele antes que ele pudesse se afastar. "Você pode ficar um pouquinho?" ela perguntou com a voz mansa. "Só até eu dormir de novo?" Rafael olhou para Júlia, claramente pedindo permissão silenciosa. Ela não sabia o que fazer. Tudo aquilo era estranho demais, estava acontecendo rápido demais. Mas havia algo na expressão de Rafael, uma vulnerabilidade, uma necessidade que espelhava a da própria Sofia, que a fez assentir levemente com a cabeça. "Claro", Rafael disse suavemente, sentando-se na beirada da cama estreita. "Fico até você dormir." Sofia se deitou novamente, mas continuou segurando a mão de Rafael. "Sabe", ela disse sonolenta, "você foi o homem mais legal que eu já conheci. Você me deixou ver a árvore e me levou para jantar naquele lugar lindo e não ficou bravo quando eu perguntei por que você estava triste. Eu que agradeço por você ter perguntado", Rafael respondeu, e sua voz estava mais rouca que o normal. "Você me fez me sentir menos sozinho." Sofia ficou quieta por um momento e então disse algo que fez o coração de Júlia quase parar. "Você poderia fingir que é meu papai só por essa noite de Natal? Quando eu acordar amanhã, você pode ir embora, mas hoje eu queria muito ter um papai, nem que seja de mentirinha." Júlia viu Rafael fechar os olhos com força, como se as palavras da menina tivessem perfurado algo profundo dentro dele. Quando abriu os olhos novamente, eles estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Ele olhou para Júlia e ela viu no rosto dele um pedido desesperado, uma pergunta silenciosa. E Júlia, contra toda a lógica, contra todas as defesas que havia construído ao longo dos anos, assentiu. "Seria uma honra", Rafael disse para Sofia, sua voz mal acima de um sussurro. "Seria a maior honra da minha vida fingir ser seu papai, mesmo que seja só por uma noite." O sorriso que iluminou o rosto de Sofia foi o mais puro e genuíno que Júlia já havia visto. A menina fechou os olhos, ainda segurando a mão de Rafael. "Boa noite, papai", ela murmurou. "Feliz Natal." "Boa noite, filha", Rafael respondeu. E a palavra saiu naturalmente de seus lábios, como se ele tivesse esperado a vida toda para dizê-la. Feliz Natal. Levou apenas alguns minutos para Sofia adormecer de verdade, sua respiração se tornando profunda e regular. Rafael ficou ali sentado por mais alguns instantes, olhando para a menina com uma expressão que Júlia não conseguia decifrar completamente, mas que parecia ser uma mistura de ternura e melancolia. Finalmente, Rafael se levantou com cuidado para não acordar Sofia. Ele soltou sua mão gentilmente e a cobriu melhor com o cobertor fino. Júlia o guiou de volta para a sala, fechando a porta do quarto atrás de si. No corredor estreito, eles ficaram frente a frente. A luz fraca que vinha da sala mal os iluminava. Júlia podia ouvir o tic-tac do relógio barato na parede da cozinha, podia ouvir os sons distantes da cidade lá fora, mas principalmente podia ouvir o som de sua própria respiração acelerada. "Eu preciso me desculpar", Rafael disse finalmente. "Não era minha intenção me envolver tanto. Eu deveria ter mantido distância. Não deveria ter..." Júlia o interrompeu, tocando levemente seu braço. "Não se desculpe. Você não fez nada de errado. Você foi gentil com uma criança que estava precisando de gentileza. Não tem nada de errado nisso." "Mas eu senti algo", Rafael confessou, e sua voz tremeu.
Quando ela me chamou de papai, eu senti algo que nunca senti antes. Foi assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. E eu sei que não tenho direito de sentir isso, que acabamos de nos conhecer, que vocês têm suas vidas e eu tenho a minha, mas... Ele parou passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Júlia viu a angústia em seus olhos e sentiu seu próprio coração apertar. Ela também havia sentido algo naquela noite. Uma conexão que não fazia sentido, que era rápida demais, intensa demais, mas que era inegavelmente real. Eu também senti, Júlia admitiu em voz baixa, e também me assusta. Eles ficaram ali parados, no corredor estreito, o espaço entre eles carregado de emoções não ditas. Rafael levantou a mão devagar e tocou o rosto de Júlia com uma gentileza que a fez querer chorar. Você é extraordinária, ele disse. O que você faz por sua filha? Como você construiu uma vida com tão pouco? Como você transformou esse apartamento em um lar cheio de amor? É extraordinário. Eu só faço o que qualquer mãe faria. Júlia sussurrou. Não, Rafael balançou a cabeça. Você faz muito mais que isso, e eu sinto que estou sendo egoísta, mas eu não quero que essa noite termine. Não quero voltar para meu apartamento vazio e fingir que isso não aconteceu, que eu não conheci vocês duas, que pela primeira vez em anos eu não me sinto completamente sozinho no mundo. Júlia sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela também não queria que aquilo terminasse. Mas a realidade era dura e inevitável. Eles eram de mundos diferentes. Ele era um empresário milionário. Ela era uma garçonete que mal conseguia pagar o aluguel. O que quer que estivesse acontecendo entre eles era temporário. Era mágica de Natal que se dissiparia com a luz do dia. Eu também não quero, ela admitiu. Mas nossas vidas são tão diferentes, Rafael. Você tem sua empresa, seu mundo. Eu tenho meu trabalho, meus estudos. Sofia, como isso poderia funcionar? Eu não sei, Rafael respondeu com honestidade brutal. Mas eu gostaria de tentar descobrir. Se você me deixar, eu gostaria de ver vocês novamente. Amanhã. Quero dizer, hoje, já que já é Natal. Posso vir almoçar com vocês? Por favor. A pergunta foi feita com tanta esperança, tanta vulnerabilidade, que Júlia não conseguiu recusar. Ela sabia que era loucura, que provavelmente estava cometendo um erro, mas não conseguia negar o que seu coração estava pedindo. Sim, ela disse. Você pode vir. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como o sol nascendo. Ele pegou a mão de Júlia e a beijou gentilmente, um gesto antiquado e incrivelmente romântico. Obrigado. Você não faz ideia do que isso significa para mim. Quando Rafael finalmente foi embora, já passava de 1 da manhã. Júlia ficou encostada na porta fechada, ouvindo seus passos descendo as escadas, ouvindo o som do carro partindo. E então, sozinha em seu apartamento escuro, ela permitiu que as lágrimas finalmente caíssem livremente. Eram lágrimas de tantas emoções misturadas que ela nem conseguia separá-las. Havia medo ali, medo de se abrir novamente, de deixar alguém entrar em suas vidas e depois ser abandonada como Bruno havia feito. Havia esperança também, esperança de que talvez, só talvez, aquilo pudesse ser real. E havia gratidão, uma gratidão profunda por uma noite que havia começado com biscoitos queimados e havia terminado com um tipo de mágica que ela pensava existir apenas em filmes. Júlia foi até o quarto de Sofia e ficou parada na porta, observando a filha dormir. A menina estava sorrindo no sono, segurando seu coelho de pelúcia. Júlia se perguntou se ela estaria sonhando com a noite mágica que haviam tido, com a árvore iluminada, com o jantar sofisticado, com o homem gentil que havia concordado em fingir ser seu pai por uma noite. Ela se aproximou da cama e beijou a testa de Sofia suavemente. Prometo tentar, ela sussurrou. Prometo dar uma chance para isso, seja lá o que for. Por você. Por nós. Júlia foi para seu próprio quarto, um espaço ainda menor que o de Sofia, onde mal cabia uma cama de solteiro e uma cômoda velha. Ela se deitou ainda vestida, cansada demais para trocar de roupa, e ficou olhando para o teto rachado. Seu cérebro estava em turbilhão, repassando cada momento daquela noite inacreditável.
Ela pensou em como Rafael havia segurado Sofia em seus ombros para ver a árvore, em como havia ouvido as histórias da menina com atenção genuína, em como seus olhos haviam brilhado de emoção quando Sofia o chamou de papai. Pensou na forma como ele havia olhado para seu pequeno apartamento, não com julgamento, mas com admiração, na forma como havia segurado sua mão no corredor, tão gentil e ao mesmo tempo tão intenso. Era rápido demais, ela sabia. Conhecer alguém e sentir uma conexão assim em questão de horas não era normal, não era seguro. Mas havia algo em Rafael que a fazia querer acreditar. Algo em seus olhos tristes, em sua solidão declarada, em sua gentileza genuína com Sofia que parecia real, que parecia honesto. Júlia finalmente adormeceu quando o céu começava a clarear, com pensamentos de árvores iluminadas e olhos verdes dançando em sua mente. Ela foi acordada algumas horas depois por um som estranho. Um barulho vindo da sala, como se alguém estivesse mexendo em algo. Seu coração disparou. Seriam ladrões? Mas como teriam entrado? Júlia se levantou silenciosamente e pegou o cabo de vassoura que mantinha atrás da porta para emergências. Ela se aproximou da sala com o coração batendo descompassado, o cabo de vassoura erguido como uma arma. O que viu a fez parar imediatamente, o cabo quase caindo, de suas mãos. A sala estava cheia de presentes, caixas embrulhadas em papel colorido, laços perfeitos, pilhas de pacotes de todos os tamanhos. No centro da pequena sala, montado com cuidado sobre um tapete que não estava lá antes, havia um trem elétrico completo, com trilhos formando um circuito elaborado, estações em miniatura, até pequenas árvores e pessoas decorando a paisagem. Júlia caminhou como se estivesse em transe, olhando para tudo aquilo. Havia um bilhete preso a uma das caixas maiores. Com as mãos tremendo, ela o pegou e leu a caligrafia masculina e elegante. Para Sofia e Júlia. O Papai Noel pediu que eu entregasse estes presentes. Ele disse que vocês foram excepcionalmente boas este ano e merecem um Natal especial. Volto ao meio-dia para o almoço se o convite ainda estiver de pé. Com carinho, Rafael. Post-scriptum. Convenci seu porteiro de que eu era seu primo esquecido. Espero que me perdoe pela invasão. Júlia leu o bilhete 3 vezes antes de conseguir processar as palavras. Rafael havia voltado durante a madrugada. Havia subido os 3 lances de escada carregando tudo aquilo. Havia montado o trem. Havia arrumado os presentes. Havia feito tudo isso enquanto elas dormiam. Assim, lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de algo que Júlia tinha medo de nomear. Algo perigoso e maravilhoso ao mesmo tempo. Mamãe! A gritaria de Sofia veio do quarto poucos minutos depois. Mamãe, acorda! É Natal! Júlia ainda estava parada no meio da sala, segurando o bilhete de Rafael, quando Sofia apareceu correndo do quarto, esfregando os olhos sonolentos. A menina parou bruscamente quando viu a cena à sua frente, seus olhos se arregalando até parecerem ocupar metade de seu rosto. Mamãe! Ela sussurrou, como se estivesse com medo de que tudo desaparecesse se falasse alto demais. O Papai Noel veio. Sofia se aproximou do trem elétrico com reverência, como se fosse algo sagrado. Era exatamente o trem que ela havia admirado na vitrine da loja de brinquedos. Júlia percebeu com um aperto no coração. Não apenas semelhante, era o mesmo. O mesmo modelo com a mesma locomotiva vermelha e dourada, os mesmos vagões coloridos. Rafael havia prestado atenção quando Sofia mencionara o trem no banco da praça e, de alguma forma, no meio da madrugada de Natal, havia conseguido encontrar exatamente aquele. Posso ligar ele? Sofia perguntou, suas mãos tremendo de excitação. Pode sim, meu amor. Júlia respondeu, sua própria voz embargada de emoção. Sofia apertou o botão e o trem ganhou vida, começando a circular pelos trilhos com um suave ruído mecânico. Luzes piscavam nas pequenas estações e até tinha um apito que soava a cada volta completa. Sofia soltou um grito de pura alegria, pulando e batendo palmas. É perfeito. É o mais lindo que eu já vi. Mamãe, olha. Júlia estava olhando, mas não apenas para o trem.
Estava olhando para as outras caixas espalhadas pela sala. Havia uma grande com o nome de Sofia escrito em letras caprichadas. Havia outras 3 menores, também com o nome da menina. E havia 2 caixas mais discretas, escondidas atrás das outras com o nome de Júlia. "Abre as outras, meu amor", Júlia incentivou, sentando-se no sofá para assistir. Sofia se lançou sobre os presentes com entusiasmo infantil. A caixa maior continha um kit completo de arte, não o tipo básico que se encontra em lojas de brinquedos, mas algo profissional. Lápis de cor de qualidade, aquarela, pincéis de diferentes tamanhos, papéis especiais, um cavalete dobrável. Sofia adorava desenhar e estava sempre rabiscando em qualquer papel que encontrava, e Rafael havia percebido isso também. "Mamãe, tem tanta coisa!" Sofia exclamou, abrindo caixa após caixa. Havia livros de colorir sofisticados, massinhas de modelar, um jogo educativo sobre animais, roupas novas, um casaco de inverno grosso e quentinho que Sofia havia definitivamente precisado, mas que Júlia não tinha dinheiro para comprar. Cada presente era cuidadosamente escolhido, não apenas caro, mas pensado. Rafael havia prestado atenção em cada pequeno detalhe que Sofia havia mencionado durante o jantar. Tinha o livro sobre unicórnios que ela disse gostar, tinha o quebra-cabeça com tema de floresta que ela havia comentado ver na casa de uma colega. Não eram presentes aleatórios de alguém tentando impressionar, eram presentes de alguém que realmente havia ouvido. "E você, mamãe?" Sofia perguntou, apontando para as caixas com o nome de Júlia. "Abre os seus." Júlia hesitou. Já se sentia invadida pela generosidade, pelo cuidado, por tudo aquilo. Mas Sofia estava olhando com expectativa. Então ela pegou a primeira caixa. Dentro havia um conjunto completo e profissional de design de interiores. Não eram materiais básicos de estudante, mas ferramentas de verdade. Um tablet moderno com caneta stylus, programas de design já instalados, livros técnicos sobre arquitetura de interiores, amostras de tecidos e materiais, uma trena laser profissional. Era o tipo de kit que ela via nas mãos dos designers estabelecidos quando ia fazer entregas no shopping. O tipo que ela sonhava ter, mas que levaria anos economizando para comprar. Havia um bilhete dentro da caixa. Júlia o leu com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Isto não é caridade. É um investimento. Seu talento merece as ferramentas adequadas para florescer." Com admiração, Rafael. A segunda caixa era menor e continha algo mais delicado. Um broche em forma de estrela, prata com pequenos cristais que brilhavam sob a luz. Não era ostensivo, mas era claramente de qualidade, o tipo de joia discreta e elegante que durava para sempre. Havia outro bilhete. "Para iluminar seus dias como você iluminou minha noite. R." Júlia segurou o broche contra o peito e finalmente permitiu que os soluços viessem. Sofia correu até ela, preocupada. "Mamãe tá triste?" "Não, meu amor." Júlia puxou a filha para um abraço apertado. "Mamãe tá muito feliz. Feliz demais." "Foi o Rafael que trouxe tudo isso, né?" Sofia perguntou, com a percepção aguçada das crianças. "Ele é o meu papai de mentirinha de ontem." Júlia assentiu, incapaz de falar. Sofia ficou pensativa por um momento. Depois disse algo que partiu e curou o coração de Júlia ao mesmo tempo. "Eu acho que ele gosta da gente, mamãe. De verdade, não de mentirinha." "Eu acho que sim," Júlia admitiu em voz baixa. "E eu acho que a gente gosta dele também." Sofia sorriu daquele jeito que só crianças conseguem, com todo o rosto iluminado de alegria pura. "Então talvez o Papai Noel ouviu meu pedido mesmo." O resto da manhã passou em uma névoa de emoções. Júlia preparou um café da manhã simples, mas Sofia mal conseguia comer de tanta excitação, querendo voltar para brincar com seu trem e explorar cada novo lápis de cor do kit de arte. Júlia a deixou brincar enquanto olhava o relógio a cada 5 minutos. Rafael havia dito que viria ao meio-dia. Eram apenas 10 da manhã, mas Júlia já estava nervosa. Ela olhou para sua geladeira quase vazia e para a despensa com poucos mantimentos. Tinha planejado fazer um almoço simples, apenas macarrão com molho de tomate e frango desfiado, o máximo que seu orçamento apertado havia permitido. Mas agora, depois de tudo que Rafael havia feito,
parecia inadequado, insuficiente. Ela tomou banho rapidamente e vestiu sua melhor roupa, uma saia azul marinho e uma blusa branca que usava para entrevistas de emprego. Prendeu o cabelo em um coque solto e colocou o broche de estrela que Rafael havia dado. Olhando-se no espelho pequeno e rachado do banheiro, Júlia se surpreendeu. Ela parecia diferente. Havia cor em suas bochechas, brilho em seus olhos. Parecia mais jovem, mais viva. Sofia também quis se arrumar. Vestiu o vestido novo que estava entre os presentes, um modelo rosa claro com saia rodada que a fez girar na frente do espelho com alegria. Júlia penteou os cabelos da filha com carinho, fazendo 2 tranças que emolduravam seu rosto. Às 11h30, Júlia estava na cozinha tentando fazer o que podia com os poucos ingredientes que tinha. Ela havia começado a cozinhar o macarrão quando ouviu a campainha tocar. Seu coração disparou. Ainda não era meio-dia. Seria Rafael chegando mais cedo? Ela limpou as mãos no avental e foi atender, com Sofia correndo atrás. Quando abriu a porta, Rafael estava ali, vestindo calça jeans escura e uma camisa social azul clara, sem gravata. Ele estava mais casual que na noite anterior, mas ainda assim tinha aquele ar de elegância natural e estava carregando várias sacolas grandes. Cheguei cedo, ele disse com um sorriso um pouco tímido. Espero que não se importe. Trouxe algumas coisas para complementar o almoço. Complementar era um eufemismo gigantesco. Quando Rafael entrou e começou a tirar as coisas das sacolas, Júlia percebeu que ele havia trazido uma ceia de Natal completa. Peru assado, farofa gourmet, arroz com frutas secas, saladas elaboradas, até sobremesas. Tudo embalado profissionalmente, ainda quente em recipientes térmicos. Rafael, isso é demais, Júlia protestou, mas sua voz não tinha força. Ela estava tocada demais pela consideração. Eu queria que vocês tivessem um Natal de verdade, Rafael disse simplesmente. E além do... Mas eu não sei cozinhar. Então pedi tudo em um restaurante que conheço. Eles ficaram felizes em preparar. Você gostou dos presentes? Sofia perguntou, puxando a mão de Rafael. Vem ver meu trem funcionando. Rafael se deixou ser arrastado para a sala, onde o trem ainda circulava alegremente pelos trilhos. Ele se ajoelhou ao lado de Sofia, e os dois ficaram observando o brinquedo juntos, com Rafael fazendo perguntas sobre cada vagão e cada detalhe da pequena paisagem. Júlia os observava da cozinha, com as mãos sobre o coração, tentando processar a cena surreal à sua frente. Júlia começou a aquecer a comida que Rafael havia trazido, e ele logo se juntou a ela na cozinha, insistindo em ajudar. Eles trabalharam lado a lado no espaço apertado, esbarrando um no outro ocasionalmente, cada toque enviando pequenas ondas de eletricidade pela pele de Júlia. Rafael encontrou pratos e talheres, montou a mesa pequena com cuidado, até dobrou os guardanapos de papel de uma forma elegante. A refeição ficou pronta pouco depois do meio-dia. Eles se sentaram os 3 à mesa minúscula, Sofia entre os 2 adultos, e por um momento Júlia apenas olhou para a cena. A mesa farta, sua filha, radiante, e aquele homem que havia entrado em suas vidas menos de 24 horas atrás e já havia mudado tudo. Vamos agradecer? Sofia sugeriu, estendendo as mãos para os 2 lados. Era um ritual que Júlia havia estabelecido, agradecer antes das refeições mesmo não sendo particularmente religiosa. Rafael pegou a mão de Sofia de um lado e a de Júlia do outro, fechando o pequeno círculo. Obrigada, Deus, por esse Natal, Sofia disse com os olhos fechados. Obrigada pelo trem lindo e pela comida gostosa, e pela mamãe que é a melhor do mundo. E obrigada por mandar o Rafael pra gente. Ele é o melhor presente que eu ganhei. Júlia sentiu Rafael apertar sua mão, e quando ela abriu os olhos, viu que ele também estava emocionado. Eles começaram a comer, e a conversa fluiu naturalmente. Rafael parecia genuinamente interessado em saber sobre a rotina de Júlia, sobre seus estudos, sobre seus sonhos para o futuro. O almoço se estendeu por horas, nenhum deles com pressa de que aquele momento terminasse. Rafael contou sobre como havia começado sua empresa em um pequeno apartamento, trabalhando noites e fins de semana, enquanto ainda tinha um emprego convencional. Falou sobre
Os desafios, sobre as noites sem dormir, sobre a solidão que havia crescido junto com seu sucesso financeiro. Quando você tem dinheiro, Rafael disse, cortando um pedaço de peru, as pessoas te tratam diferente. Você nunca sabe se elas gostam de você ou do que você pode oferecer. Eu parei de tentar fazer amizades de verdade há anos. É mais fácil ficar sozinho do que ser constantemente desapontado. Júlia sentiu uma onda de compreensão. Ela conhecia a solidão por razões opostas, a solidão de quem não tinha nada para oferecer, de quem vivia à margem, invisível para a maior parte da sociedade. Mas no fim, solidão era solidão, não importava de onde viesse. E relacionamentos? Júlia perguntou hesitantemente. Você nunca quis constituir família? Rafael ficou quieto por um momento, mexendo na comida em seu prato. Quis, ele admitiu. Há alguns anos eu até pensei que tinha encontrado a pessoa certa. Namoramos por 2 anos, mas quando descobri que ela estava mais interessada no meu patrimônio do que em mim, quando vi as conversas dela com amigas, planejando como garantir uma boa divisão em caso de divórcio, antes mesmo de nos casarmos, eu terminei tudo. Desde então, não consegui mais confiar em ninguém. Que triste, Sofia comentou, e sua sinceridade infantil arrancou um sorriso de Rafael. É triste mesmo, ele concordou. Por isso ontem à noite foi tão especial. Vocês não sabiam quem eu era, não se importavam com isso. Vocês apenas foram gentis porque são pessoas gentis. Foi a primeira vez em anos que me senti visto como pessoa, não como uma conta bancária. Eu ainda não sei exatamente quem você é, Júlia disse suavemente. Você disse que trabalha com tecnologia, mas eu percebi no restaurante que você é mais do que isso. As pessoas te tratam com muito respeito. Você é importante, Rafael suspirou. Sou o CEO da Tech Solutions. É uma empresa de desenvolvimento de software que cresceu mais do que eu esperava. Temos escritórios em São Paulo, Rio, Brasília e estamos expandindo para outros países. Sou bem-sucedido, financeiramente falando. Mas até ontem eu estava sentado sozinho em um banco de praça na véspera de Natal, querendo estar em qualquer lugar menos na minha vida. E agora? Júlia perguntou, seu coração acelerado. Agora, Rafael olhou ao redor do pequeno apartamento, para a mesa farta que haviam dividido, para Sofia que escutava tudo com atenção, de volta para Júlia. Agora, eu estou exatamente onde quero estar. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Sofia olhou de um adulto para o outro, sua expressão pensativa. Vocês vão se casar? Ela perguntou de repente. Júlia quase engasgou com o pedaço de farofa que estava comendo. Rafael começou a tossir, pegando rapidamente seu copo de água. Sofia, meu amor, Júlia conseguiu dizer quando recuperou a voz. As pessoas não se casam assim tão rápido. A gente mal conhece o Rafael, mas a tia Cleide da escola conheceu o marido dela numa festa e casou 3 meses depois. Sofia argumentou com a lógica impecável das crianças. E eles são felizes. A tia Cleide sempre está sorrindo. Sofia tem um ponto, Rafael disse, e havia humor em sua voz, mas também algo mais profundo. Às vezes você simplesmente sabe. Quando é certo, não importa quanto tempo levou para encontrar. Júlia olhou para ele e viu nos olhos verdes de Rafael algo que a assustou e excitou ao mesmo tempo. Era desejo, sim, mas era mais que isso. Era esperança, era possibilidade. Era a promessa de algo que ela havia parado de acreditar que poderia ter. Eu tenho muito medo, Júlia admitiu, em voz baixa, de me abrir, de confiar, de deixar alguém entrar nas nossas vidas. Eu fui abandonada uma vez quando estava grávida e vulnerável. Se acontecer de novo, especialmente agora que Sofia já te conheceu, já se apegou a você, isso vai destruí-la. E eu não sei se consigo arriscar isso. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, pegando a de Júlia com gentileza. Eu entendo seu medo. E eu seria mentiroso se dissesse que não tenho os meus próprios. Mas, Júlia, em 37 anos de vida, eu nunca senti o que senti nessas últimas 24 horas. Quando Sofia me chamou de papai ontem, quando ela me pediu para fingir ser seu pai por uma noite, algo se rompeu dentro de mim. Algo que estava congelado há anos, de repente, descongelou.
E eu não quero voltar a congelar. Eu quero isso. Eu quero vocês. Eu quero acordar em um apartamento que seja um lar de verdade, não uma vitrine vazia. Eu quero biscoitos queimados e trens elétricos no chão da sala e uma criança me chamando de papai, não de mentirinha, mas de verdade. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Júlia agora. Sofia havia saído de sua cadeira e se aproximado de Rafael, colocando a pequena mão sobre a dele que segurava a de Júlia. Vocês podem tentar, ela disse com toda a sabedoria de seus 5 anos. A professora Daniela sempre diz que a gente tem que tentar coisas novas. E se der errado, pelo menos a gente tentou. Rafael deu uma risada molhada, limpando os próprios olhos. Sua filha é muito sábia. Ela é, Júlia concordou, olhando para Sofia com um amor tão intenso que doía. Tá bem, vamos tentar. Devagar, porque eu preciso proteger meu coração e principalmente o coração dela. Mas vamos tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi o mais bonito que Júlia já havia visto. Ele se levantou, contornou a mesa pequena e puxou Júlia para um abraço. Ela se permitiu afundar naquele abraço, sentindo pela primeira vez em anos que não estava sozinha, que havia alguém ali para ajudá-la a carregar o peso. Sofia se juntou ao abraço, envolvendo seus pequenos braços ao redor das pernas dos 2 adultos. É como uma família, ela disse maravilhada. Olha, mamãe, a gente parece uma família. E Júlia percebeu que sim, eles pareciam. Mais que isso, eles se sentiam como uma família. Era rápido demais, era assustador, desafiava toda a lógica, mas era real. O que quer que estivesse acontecendo entre eles era profundo e verdadeiro, e Júlia decidiu ter coragem suficiente para acreditar nisso. Depois do almoço, eles lavaram a louça juntos, os 3 espremidos na cozinha minúscula, esbarrando uns nos outros e rindo. Rafael insistiu em lavar, Júlia secava e Sofia guardava os pratos nos armários baixos que ela conseguia alcançar. Era doméstico e comum e absolutamente perfeito. Quando terminaram, Sofia puxou Rafael para a sala. Vem brincar com meu trem e eu vou desenhar um desenho para você com meus lápis novos. Eles se sentaram no chão, os 3, e Sofia montou uma elaborada história sobre o trenzinho que viajava por terras mágicas. Rafael interpretou o papel do maquinista com seriedade cômica, fazendo vozes diferentes e sons de trem, fazendo Sofia rir até perder o fôlego. Júlia os observava, sentada com as pernas cruzadas, o coração tão cheio que parecia prestes a transbordar. Em um momento, Rafael levantou os olhos e encontrou o olhar de Júlia. Havia uma pergunta silenciosa ali, uma verificação para ter certeza de que tudo aquilo estava realmente acontecendo, de que ela não ia pedir para ele ir embora. Júlia sorriu e assentiu, respondendo à pergunta não formulada. Sim, aquilo era real. Sim, ela queria que ele ficasse. Sim, eles iam tentar. A tarde foi se transformando em noite, e nenhum deles mencionou a hora. Rafael havia claramente cancelado qualquer coisa que pudesse ter planejado, e estava totalmente presente ali, sentado no chão de um apartamento simples, brincando com uma criança de 5 anos, como se não houvesse lugar no mundo onde preferisse estar. Quando Sofia finalmente começou a bocejar, já passava das 8 da noite. Júlia a pegou no colo, sentindo o peso familiar e reconfortante da filha contra seu peito. Acho que alguém precisa tomar banho e ir para a cama. Mas eu não quero que o Rafael vá embora, Sofia protestou sonolenta. Eu não vou embora, Rafael disse, levantando-se do chão. Quer dizer, vou para minha casa hoje, mas vou voltar amanhã. Se sua mãe deixar. Júlia olhou para ele, para aquele homem que havia entrado em suas vidas de forma tão inesperada e já havia mudado tudo. Pode voltar, ela disse suavemente. Pode voltar sempre que quiser. Enquanto Júlia dava banho em Sofia e a colocava de pijama, Rafael arrumou a sala, guardando os brinquedos espalhados, organizando os presentes. Quando Júlia voltou com Sofia já pronta para dormir, o apartamento estava impecavelmente arrumado. Boa noite, papai Rafael, Sofia disse, correndo para abraçá-lo. Obrigada pelo melhor Natal da minha vida. Rafael se ajoelhou e abraçou a menina com ternura. Obrigado a você, Sofia.
por me lembrar do que é importante na vida. Você vai ser meu papai de verdade um dia? Sofia perguntou. E a esperança em sua voz era tão pura que Júlia sentiu lágrimas queimarem novamente. Rafael olhou para Júlia por cima da cabeça de Sofia, pedindo permissão silenciosa. Júlia assentiu levemente. Eu gostaria muito disso, Rafael disse para Sofia. Mas essas coisas levam tempo. Primeiro a gente precisa se conhecer melhor. A sua mãe e eu precisamos ter certeza de que isso pode dar certo. Mas eu prometo tentar. Prometo estar aqui, prometo não sumir, prometo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser a família que vocês merecem. Isso é suficiente por enquanto? Sofia pensou por um momento. Depois assentiu. Tá bom. Mas tem que prometer de verdade, viu? Promessa é importante. Prometo de verdade, Rafael disse solenemente. Cruz credo. Sofia sorriu, satisfeita. Agora, pode me levar para a cama? Como ontem. Rafael a pegou no colo e a levou até o quarto, com Júlia seguindo atrás. Ele a colocou na cama com cuidado, cobriu-a com o cobertor, beijou sua testa. Boa noite, princesa. Boa noite, papai Rafael. Sofia murmurou já quase dormindo. Quando saíram do quarto e fecharam a porta, Júlia e Rafael ficaram parados no corredor estreito, exatamente como na noite anterior. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez havia uma promessa entre eles, um compromisso de tentar. Eu não quero ir embora, Rafael admitiu em voz baixa. Eu sei que é cedo. Demais eu sei que preciso ir devagar, mas Júlia, eu não quero voltar para aquele apartamento vazio e fingir que isso não está acontecendo. Júlia pegou a mão dele, entrelaçando seus dedos. Eu também não quero que você vá, mas acho que precisamos de tempo. Preciso ter certeza de que não estou sonhando, de que isso é real e não apenas mágica de Natal que vai desaparecer depois. Então deixe eu provar para você que é real, Rafael disse, puxando-a suavemente para mais perto. Deixa eu voltar amanhã, e depois de amanhã, e no dia seguinte. Deixa eu te conhecer, de verdade. Deixa eu conhecer Sofia de verdade. Deixa eu fazer parte das suas vidas não como um conto de fadas, mas como uma pessoa real com defeitos e tudo mais. E se não der certo? Júlia perguntou, sua maior medo finalmente verbalizado. E se você descobrir que nossas vidas são mundos muito diferentes, que eu trabalho demais, que não tenho tempo suficiente, que meu apartamento é pequeno demais, que... Rafael a interrompeu, colocando um dedo suave sobre seus lábios. Eu me apaixonei por uma mulher que transforma um apartamento simples em um lar cheio de amor, que trabalha exaustivamente para dar o melhor para sua filha, que estuda à noite perseguindo seus sonhos, que queima biscoitos e mesmo assim leva sua filha para ver uma árvore de Natal, porque sabe que isso vai fazê-la feliz. Júlia, você é extraordinária exatamente como é, e eu quero fazer parte disso, não mudar isso. Foi então que Rafael a beijou. Foi um beijo suave, respeitoso, cheio de promessas. Júlia sentiu o mundo girar ao seu redor, sentiu cada terminação nervosa de seu corpo ganhar vida. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Venha amanhã, Júlia sussurrou, e depois de amanhã, e no dia seguinte. Vamos ver onde isso nos leva. Eu vou estar aqui, Rafael prometeu. Todos os dias, se você me deixar. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, simplesmente segurando um ao outro, absorvendo a realidade do que estava acontecendo. Finalmente, relutantemente, Rafael se preparou para ir embora. Na porta, ele virou-se uma última vez. Júlia? Sim? Obrigado. Por me deixar entrar, por dar uma chance a isso, por me lembrar que ainda existe magia no mundo. Júlia sorriu através das lágrimas. Obrigada a você. Por aparecer quando a gente mais precisava, por ser gentil, por ver a gente de verdade. Quando a porta se fechou e Júlia ficou sozinha novamente em seu apartamento, ela não sentiu a solidão de sempre. Sentiu, ao invés disso, uma esperança calorosa se espalhando por seu peito. Olhou ao redor da sala, para os presentes ainda espalhados, para o trem elétrico parado nos trilhos, para o broche de estrela que ainda usava preso à blusa. Era Natal, e pela primeira vez em anos, Júlia acreditava em milagres. Não o tipo de milagre que resolve todos os problemas magicamente, mas o tipo que acontece
Quando duas almas solitárias se encontram no momento certo, quando uma criança faz um pedido ao Papai Noel e o universo conspira para atendê-lo, quando três estranhos se tornam uma família improvável, mas perfeita. Júlia foi até a janela e olhou para a rua lá embaixo. Viu o carro de Rafael partindo lentamente e soube, com uma certeza que vinha de algum lugar profundo dentro dela, que ele voltaria. Que aquilo era apenas o começo. Que eles tinham um longo caminho pela frente, cheio de desafios e ajustes e momentos difíceis, mas que valia a pena tentar. Porque algumas coisas na vida simplesmente valem o risco. E o amor verdadeiro e inesperado, era definitivamente uma delas.